Oi pessoal, como vocês já sabem, eu sou Bartira Carvalhal e nesse bloco nós vamos falar sobre desperdício. Claro, é evidente que a gente condiciona sempre alguma área e conforme nós combinamos, vou falar sobre a área de alimentos, o setor de alimentos, assim como papelaria. Obviamente, vocês escaparam de uma questão muito importante quando falamos de desperdício. E ao contrário do que vocês imaginam, essa primeira aula vai ser sobre desperdício de tempo. Afinal de contas, é ele o primordial para que você tenha um pouquinho mais de sucesso na sua rotina. Sendo assim, lembramos que tempo é dinheiro e isso é muito importante nesse processo. Principalmente você que está empreendendo. Nós temos o hábito de centralizar algumas atividades. Isso faz com que a gente não estimule atividades que a gente tem muito mais precisão no desenvolvimento. Então, minha primeira dica é: descentralize as atividades que você, porventura, conseguiria remunerar com terceiras pessoas, seja dentro da sua empresa ou terceirizadas. Lembre-se, tem muita gente capaz de fazer o que você está demorando um pouco além do necessário e faria muito melhor porque tem condições estruturalmente, mentalmente falando, de evoluir rápido. Sendo assim, delegue as funções da sua empresa. Isso vai ser muito interessante durante esse processo. O segundo ponto super importante é que você precisa estabelecer as prioridades, seja do seu dia, seja da sua meta, seja da sua estratégia, não interessa. Eu, a grosso modo, sou muito daquela pessoa antiga, escrevo no papel mesmo o que é que eu tenho na semana a ser feito, porventura até no dia, para que eu consiga ir, ticando as atividades e elencando as prioridades, porque nem tudo tem uma necessidade tão rápida de execução e às vezes a gente tem uma atividade que pode ser executada muito rápido e só está enchendo nossa lista mesmo. Então, quando você consegue estabelecer a conexão com a prioridade, você consegue ser muito mais eficiente. Vocês concordam? O terceiro ponto, e super importante também, é sobre a comunicação dentro da sua empresa e com você mesmo. Se você trabalha com uma equipe grande ou pequena, o fluxo de comunicação não interessa, ele tem que ser muito leve e muito livre de interrupções. Para isso, você tem que estudar os processos da sua empresa, de forma que você tenha contato direto com o responsável de cada área e você consiga passar as orientações ou absorver as demandas no tempo correto. Quanto mais clareza na comunicação, muito mais tranquilo será o resultado, atingir o resultado do seu processo. No quarto ponto, super importante, nós vamos falar sobre as distrações. Nós precisamos evitá-las, mas primeiro a gente precisa reconhecer quais são elas na nossa rotina. Hoje a gente tem uma questão muito prática, que é o nosso celular, mas ele traz excesso de informações e distrações como WhatsApp, redes sociais, jogos, e que a gente precisa, ter bom senso no uso. Se você já voltou ali, lá no início que eu falei, e lembra que é interessante você elencar suas prioridades, você vai saber que celular provavelmente não está entre elas. E aí você consegue eliminar um pouco essas barreiras que vão impactar no seu resultado. Ou seja, estou dizendo para deixar de usar o celular? Não. Vamos ter consciência que ele pode estar atrapalhando um pouco sua rotina. Às vezes a gente fala também daquele copo de água que já pode ficar ao lado da sua mesa, a garrafa, para evitar com que você levante muitas vezes. Isso é uma verdade, mas a gente hoje tem muito mais, uma distração muito mais intensa com o celular do que com essa levantada da cadeira com a água. Para nós que trabalhamos com o processo de produção, além da água, a gente precisa ter também a questão da higienização, Então, se você toda hora pega no celular, você sabe que você vai ter que se higienizar cada vez, e espero que vocês estejam fazendo isso, inclusive, certo? E vamos evitar também, por fim, os rituais, aqueles grandes rituais. Eu vou arrumar a mesa dessa forma. Claro que respeitando a sua limitação psicológica, se for algo que realmente você precise fazer, tenha noção que você precisa chegar um pouco mais cedo no trabalho para conseguir cumprir esses protocolos. Nós temos que relembrar, tempo é dinheiro. E se a gente perde ele, a gente está perdendo nossa capacidade de remuneração também. Com tudo muito bem estabelecido, as prioridades elencadas, processos desenhados, a gente consegue avançar muito mais prático e muito mais rápido. Vocês concordam? Então eu quero que vocês já saiam nesse momento internalizando que vocês precisam urgentemente organizar a rotina de vocês. Sem uma rotina organizada, o desperdício ele vai acontecer de uma forma muito mais constante do que você deseja.
E eu não falo, como sempre falo, não é só um desperdício material, é desperdício de tempo, desperdício de trabalho, desperdício de material, desperdício de cliente, que às vezes você perde por uma desorganização. Então tem muita coisa que a gente tem que amadurecer e espero que a partir de agora vocês consigam internalizar um pouquinho desses prejuízos por conta dessas questões.